Olá, que Deus abençoe a cada um de forma muito especial. Nós estamos de volta, que Deus abençoe assim a cada um, dando entendimento para que possamos a cada dia discernir o propósito de Deus para as nossas vidas. O texto de meditação de hoje está em 1 Reis, capítulo 12, aonde fala da história de Roboão e Jeroboão. Observamos claramente que o reino de Salomão foi um reino de glória, foi um homem, segundo a Bíblia, mais sábio que a terra jamais conhecerá, um homem com tanta inteligência quanto Salomão. Mas a gente percebe que esse reino, para ter a glória que teve, a história que teve, Salomão ele colocou fardos super pesado sobre as pessoas, tributos, e no final dos seus dias, na sua morte, o povo clamou a Roboão que ele não fosse de tão dura cerviz como foi o seu pai Salomão. A gente observa, a história bíblica diz que Jeroboão tinha fugido para o Egito por causa da opressão de Salomão, mas após a sua morte mandaram chamar Jeroboão. E uma coisa interessante é que todo o povo se reuniu em Siquém para... E a congregação de Israel, ela vai até Roboão, versículo de número 4 diz assim. O versículo 3 diz assim: E enviaram e mandaram chamar a Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, que a nós te serviremos. E lhes disse: Ide-vos até ao sacerdote ao terceiro dia e voltai a mim. E o povo se foi. E aqui a gente percebe claramente o clamor do povo por uma melhora, porque nós observamos, como eu disse no início, Salomão regeu aquele povo como um braço de ferro. E havia tributos, e ao mesmo tempo esse povo não tinha o saneamento devido para uma vivência. O próprio rei não se preocupou em cuidar do povo como deveria. E aqui, uma nova gestão, o povo está clamando por que esse novo gestor, esse novo governante, ele não viesse usar os mesmos métodos que seu pai outrora tinha usado para com eles. Ou seja, pedindo melhoras para que assim o povo também tivesse condição e viessem viver de uma forma digna, que nem de uma forma digna esse povo não estava mais vivendo, tudo por causa da vaidade até do próprio Salomão. E ele aqui dispensa a congregação, dando eles 3 dias. E nesse período de 3 dias nós vemos que ele consultou os conselheiros, e os conselheiros mais velhos aconselhou Roboão a não reger o povo com esse braço de ferro, ser tão duro com o povo como foi o pai dele. Mas, infelizmente, Salomão também tomou conselhos com os mais jovens, seus conselheiros mais jovens. E o conselho deles foi que se o pai dele regeu, governou com o braço de ferro, Jeroboão, o Roboão não poderia fazer diferente. Então, qual foi o conselho que Roboão tomou dos mais jovens? E isso trouxe consequências terríveis. O povo já não aguentava mais tanta opressão,
O povo já não estava mais aguentando esse sofrimento. E se Salomão governou o povo com duros tributos, sem dar a eles condições nenhuma para uma vivência, uma qualidade de vida melhor, Roboão estava fazendo a mesma coisa, ou até mesmo pior, seguindo o conselho dos conselheiros mais jovens. Então, nós vamos perceber nesse próprio texto a consequência de decisões desastrosas que traz prejuízos para um reino, para um governo. É importante nós observar que bons conselheiros, ele traz segurança para aquele que governa, uma boa base de um governo. Se você tiver uma base de pessoas que estão ali para trabalhar em benefício desse governo, certamente eles terão sucesso. Mas se tivermos ou acatarmos conselhos de pessoas despreparadas, certamente nós teremos prejuízos. Para com Deus não é diferente. Com Deus é a mesma coisa. Se nós tomarmos decisões erradas, baseadas nos conselhos que tomamos com pessoas que não têm nenhuma experiência, que não têm nenhuma base, muito menos experiência naquele ofício, certamente, se acatarmos tais conselhos, certamente nós vamos perecer e os prejuízos serão prejuízos irreparáveis. Observe claramente as principais causas da decisão, a carga pesada de Salomão. É incrível como Salomão ele colocou fardos, cargas pesadas sobre aquele povo. A gente observa claramente aqui em esse contexto que ele mostra que, devido a alianças externas feitas por Salomão, ele não precisou se dedicar às guerras. Então, seu reinado marcado, né, em parte pela paz, seu trabalho era proteger, aplicar o Estados, conservá-lo uno. Seus investimentos ele eram direcionados para construções e projetos arquitetônicos grandiosos, tais como a gente vai observar como templos, palácios e tantos outros que marcaram o seu governo. Ou seja, Salomão ele trabalhou muito nessa questão estrutural, arquitetônica, grandes construções, palácios e coisas desta semelhança. E o que a gente vai observar é que tudo isto é uma demanda muito grande de investimento. E quem é que paga pelos investimentos do governo? É o povo. É o povo que paga. Então, quantos maiores construções, monumentos são construídos, mais imposto é cobrado e menos dinheiro o povo tem, porque o povo tem que pagar tributo. Naqueles dias eram tributos, os impostos, impostos e mais impostos, e isso enriquecia o governo e empobrecia o povo. Por quê? Porque não daria a eles condições para um trabalho digno, para uma manutenção dos seus próprios trabalhos, e isso traria o que? Uma exaustão para o povo. Então, o povo estava cansado. E a gente vai observar claramente aqui que esse cansaço trouxe essa ruptura do próprio reino. E agora, Roboão, ele age da mesma forma que o seu pai. Então, a gente vai ver essa ruptura nesse governo, onde o povo agora se dividiu, porque ninguém queria ficar mais debaixo de um regime que não estava dando ao povo nem condição para eles viverem dignamente. Aí houve essa ruptura. A gente vai observar claramente aqui essa divisão do reino. 10, só era 12 tribos. 10
tribos aderiu, não queriam mais o governo de Roboão. Agora, nós vamos observar que essas 10 tribos, ela se tornou aqui as tribos do norte, né? Samaria era a sua capital. Jeroboão I se tornou agora o líder daquele povo. Aquele que veio lá do Egito, que foi expulso por Salomão, agora ele está liderando 10 tribos. Reino do norte, capital Samaria. E o reino do sul, Judá, capital Jerusalém. E a gente vai observar claramente aqui da onde surgiram os samaritanos, né? E a gente vai ver aqui Israel e Judá. Então, um povo só que agora foi dividido justamente por causa de um líder que não se preocupou com o bem-estar da nação, que não se preocupou em preservar princípios e valores e muito menos cuidar de um povo que era responsável por manter aquele reino com todo aquele esplendor, com toda aquela glória. Quem era o responsável por isso? Era o povo. E se não cuidar bem do povo, certamente o próprio reino, o próprio governo vai perecer, porque quem sustenta toda essa base, quem é a base de toda essa sustentação é o povo. Então tem que cuidar da condição para que o povo venha trabalhar. E isso é em qualquer governo, seja eclesiástico, seja na igreja, o povo ele precisa ter condições para que assim eles venham trabalhar satisfeito e ao mesmo tempo o governo ter condições de manter toda essa estrutura governamental, os trabalhos, contas em dias, por isso se depende de uma boa gestão e dando ao povo essa condição para que eles possam trabalhar. Três coisas eu observo aqui nesse texto. A primeira delas era o que levou à ruptura, né, desse reino, ou seja, das 10 tribos. Primeiro, aqui, ele não atentou para o conselho dos anciões, ele atentou para o conselho dos amigos. E isso, o conselho dos anciões era dar o que as tribos estão pedindo, e isso vai desacelerar o crescimento do reino, mas, no entanto, não vai haver uma ruptura. Às vezes, é melhor você desacelerar um pouco, mas manter o Reino Unido. E isso fortalece. Mas ele pensou em ouvir os conselhos dos jovens, que era cometer o mesmo erro do seu pai. E isso trouxe a ruptura. O segundo erro que eu vejo aqui é os maus conselhos dos amigos. Quando Salomão deixou de ouvir os anciões e ouviu seus amigos, os mais jovens, ele assinou a sua sentença. Então observe com quem você está tomando conselhos. Quais os conselhos que você está recebendo e quais as consequências e os benefícios desses conselhos. Porque às vezes em tomar conselhos com quem não tem experiência, maturidade, isso você pode estar assinando uma sentença de morte. Você pode ter prejuízos irreparáveis e isso traz para você, como trouxe para Salomão aqui, uma sentença. Houve uma ruptura. Ele não queria dar o que as tribos estavam pedindo para não parar o crescimento. E ao mesmo tempo ele perdeu 10 tribos como aliadas. Então, são prejuízos. A terceira aqui que eu vejo é o cuidado com os conselhos. Observe que quando o orgulho se torna o centro da nossa vida, nós ficamos
à mercê de nós mesmos e não conseguimos discernir entre o bem e o mal. Assim foi com Roboão, o verso 28 e 26. 28, Provérbios 28 e 26. Olha só. E a falta de sábios conselhos pode levar o ser humano ao declínio moral, ético e espiritual, tornando-o empobrecido e decadente. Olha as consequências de maus conselhos, de pessoas que não têm maturidade para dar um conselho para você. E o que nós mais temos visto nos nossos dias são pessoas experientes, experimentadas, e ela tem aconselhados, principalmente os mais jovens, aqueles que estão começando a assumir responsabilidades. E um dado interessante, por fato da pessoa ser mais velho, muitos, até jovens nos dias de hoje, eles acham que a pessoa já não tem mais maturidade e equilíbrio para dar um bom conselho. Sendo que a Bíblia, ela recomenda que nós devemos ouvi-los, os mais velhos, as mulheres mais velhas, instrua as mais novas. Mas o que nós temos percebido nos dias de hoje é que parece que quando a pessoa chega a uma determinada idade, perdeu-se também a validade, o prazo de validade de dar conselhos. Porque nós estamos vivendo uma geração de pessoas que acham que já são autossuficientes para tomar o seu próprio caminho e as decisões que ele acha que deve ser cabíveis a ele, que pode ser decisões que possa beneficiá-los. E assim nós temos visto pessoas em um declínio moral e espiritual muito grande, pessoas que estão se tornando empobrecidas e decadentes, justamente porque essas pessoas elas não querem tomar conselhos com quem realmente pode trazer um conselho que pode até te livrar da morte ou de grandes prejuízos. É por isso que nós jamais podemos desprezar um bom conselho, principalmente conselhos dos nossos pais, dos nossos líderes, de anciões que têm uma história de superação, uma vivência, experiências de vida, e são conselhos e eles sendo tomados, a gente tomando isso para nós, nós vamos crescer pessoas saudáveis e vamos ter menos prejuízos, porque nós vamos acatar os bons conselhos e isso vai facilitar as nossas decisões, porque nós estamos tomando decisões com pessoas que têm experiências de vida. Então, essa palavra de reflexão de hoje, não cometa o erro de Roboão. Não cometa. Tome conselhos com quem tem estrutura e maturidade e experiência para te aconselhar. Que Deus te abençoe, te dê muita graça, em nome do Senhor Jesus Cristo.